Oi, oi, oi. Vamos falar hoje do queridinho. O queridinho de quem começa a estudar lei da atração, magnetismo, autoconhecimento de forma geral passa pelo Caibalho. Esse livro eu li, acho que foi em 2019, ó, tudo caindo aqui. Cheio de anotaçõezinhas. E eu vim trazer uma releitura, não é releitura, mas uma conexão que eu aprendi com o mestre dos magos. Mentira, ele não se chama assim. É o Matias Stefano. Ele fez uma relação entre as sete leis universais e os sete chakras que eu achei incrível. Inclusive a ordem é a mesma. E quando eu aprendi isso com ele, eu falei: uma nova luz se abriu. Porque eu tô nesse processo, desde quando a gente começa o autoconhecimento, a gente vive esse processo de a resposta está em você. Tudo que existe, existe para te ensinar. Sabe essa história de que o que há no macrocosmo, há no microcosmos? Então, e aqui ele vai falar de uma forma bem didática. Eu acredito que todos vocês que estejam vendo esse vídeo sabem do Carvalho. Se não, tudo bem, eu vou falar um pouquinho de cada um e vai dar para entender, tá? Mas de forma geral, as pessoas passam por esse livro, o Carvalho. E é importante começar entendendo que nós somos resultados de um plano superior vibracional, né? E isso resulta na matéria. Esse processo é importante. Tem gente que se vislumbra muito com esse poder da atração e acaba ficando aí, mas a questão é evoluir, né? É passar por esse processo e continuar para saber. Enfim, vamos lá, porque o vídeo é longo, tem um monte de coisa pra falar. Então vamos lá, gente. Kaivallion. Outra coisa que eu quero falar também é que eu já falei no outro vídeo que nós somos a matéria, então nós vivemos num plano simbólico que é o quadrado, né? Eu já falei algumas coisas. Agora eu vou falar um pouquinho do trino, mas só para entender, tá? Porque como é feito do espiritual pro matéria, vem do espírito pra matéria, vem da Trinity, que a Matrix tem a Trinity, que é totalmente simbólica, tem a tríplice, o trino lá do Pai, Filho e Espírito Santo, que é bem importante, é deles que vem tudo. Esse trio também fala que é o início de tudo: vibração, luz e matéria. Espírito, alma, corpo. É a partir daí que cria a matéria. Por isso que na Bíblia tem: e Deus disse, ele disse com a vibração da voz. O mundo inicia a partir da vibração vocal de Deus, é o pulso. E Deus disse, o simbolismo na Bíblia fala: Deus disse, por causa da vibração. Faça-se a luz. Quando a luz é feita, quando você olha para a luz, você pode ver que ela tem feixes, né? Ela tem retas. A partir daí cria-se a geometria, e é a partir da geometria que se faz a matéria. Por isso que a união geométrica, você pode pesquisar mais a respeito nos sólidos platônicos, que ele fala sobre isso. O que os alquimistas chamavam que a matéria era feita de fogo, terra, ar e água, é a geometria de cada um. O fogo é o tetraedro, é a representação, você pode estudar isso, pesquisar na internet. O ar, octaedro, a água é icosaedro e a terra hexaedro. A união desses quatro elementos cria tudo que há na matéria. Por isso que os números são tão importantes, a geometria é tão importante. O mundo é geométrico, não é à toa que a Terra é redonda, né? E vamos lá. Partindo desse princípio, existem 7 chakras e são 7 leis universais. O Matias fala que, na verdade, o mentalismo, que é a primeira lei, que é o primeiro chakra, que é o coronário, ele é dividido em 3, na verdade, porque tem o consciente, o inconsciente e o subconsciente, mas eles traduzem só como um. Então, na verdade, são 9. O nosso corpo é 3 partes de 3. É a mental, a alma, que faz as coisas, e a matéria. É essa divisão, 3 de 3. E esse trino não é por acaso, nada é por acaso. Então vamos lá, vamos falar das leis. Primeira lei universal: o universo é mental.
que está conectado ao chakra coronário. Eu tenho um vídeo falando aqui dos chakras, tá? Para quem quiser ver. Primeira lei mental correlaciona com o mentalismo e o chakra da cabeça, que é o chakra coronário. Esse chakra, a lei do mentalismo determina que o universo é mental, tudo é mente. Leonardo da Vinci tem uma frase que diz: antes de tudo que existe, antes de se manifestar na matéria, ele veio primeiro da sua mente. Qualquer ideia que você venha a ter, qualquer projeto que você elabora, ele chega primeiro na sua mente. O universo é mental, essa é uma lei universal e é importantíssima. No processo de autoconhecimento é interessante saber disso. Tudo que existe, existe porque foi criado na mente. Segunda lei, será que eu fico segurando assim? Segunda lei universal, a lei da correspondência, o que há dentro, afora, o que acima, abaixo. Quanto mais dentro, mais afora. Está relacionado ao chakra, ao terceiro olho, que é a glândula pineal. Essa glândula, ela é responsável por acessar as informações do reino do mundo espiritual. Quanto mais desenvolvido é esse olho, mais informações você tem do seu eu superior. Tem gente que tem esse chakra tão desenvolvido, essa glândula pineal tão desenvolvida, que é capaz de ver outras coisas além do que os nossos dois olhos são capazes. Os nossos dois olhos são muito limitados, eles nos limitam à terceira dimensão. Tem muita coisa aqui acontecendo. Todos os planos acontecem aqui, só que nossos dois olhos só são capazes de ver o que está aqui. O terceiro olho vai te dar mais capacidades. Por isso que a lei da correspondência diz: tudo que há dentro da tua mente é o que você vai criar fora. Você quer saber como está a tua mente? Veja o teu universo, como é que tá, como está teu mundo, porque eles são correspondentes. Próxima lei, a lei universal, vibração, que está relacionado com o chakra da garganta. Tudo vibra, nada está parado. Uma caneta, ela pode parecer que ela está parada porque ela vibra muito baixa. Quanto mais densa a vibração, mais alta a vibração, ela é mais desmaterializada, né? É igual a água. A água, quando ela está sólida, ela tá muito, ela vibra baixo, ela fica sólida, vira gelo. Mas se você consegue condensar e fazer com que essas partículas fiquem mais sutil, quanto menos densa, mais sutil, ela se desconecta da matéria e vira, como é que fala? Esporos, não. Gente, eu geralmente faço vídeo e começo a esquecer as palavras. Vapor, vira vapor, né? Então são dois momentos da mesma matéria, que é a água. Então tudo vibra no universo, que está relacionado à vibração. E você cria pela vibração o poder da palavra. O verbo se fez carne. Próxima lei hermética, ritmo. Tudo que vai, volta e está relacionado ao batimento do coração. Assim como o pulso de Deus, que é o Big Bang, se expandiu para se experimentar no mundo, tudo que se expandiu vai voltar para Deus. Por isso que nós falamos que nosso caminho é voltar para o divino, voltar para onde a gente veio. A gente veio do divino por um pulso para experimentar, para aprender, e a hora que isso acontece a gente volta para o divino onde a gente veio. Essa lei universal fala que tudo existe um movimento e eles são diretamente proporcionais. Se você for muito para a esquerda, você vai ir muito para a direita. Ele corresponde. Dizem que se você não está muito feliz, você vai ficar muito infeliz. Se for uma coisa eufórica, né? Os extremos sempre acontecem. Essas, até então, são leis relacionadas ao positivo, que está ao lado de cima, né? Todos relacionados de você para o alto. Agora vem da matéria, que são as outras 3 leis que estão relacionadas aos 3 chakras negativos. O chakra do plexo solar está relacionado com a lei da solar, está conectado com a lei da causalidade. E esse chakra está justamente relacionado à sua reação a tudo que te acontece, porque é ali que você libera os hormônios de adrenalina, que faz com que você lute
ocorra. Ali você determina o que você vai fazer com o evento que te acontece. Esse é um chakra ligado à matéria, porque é ali que gera o ódio, a raiva, a vingança, nos prende aqui, né? Esse ódio que existe está ali nesse plexo e corresponde à ação. Toda ação corresponde a uma reação. Essa é uma lei hermética. Nada do que te acontece hoje é fruto do acaso, não existe causalidade. Tudo que existe, se está doendo, se está sofrendo, você tem uma ferramenta para aprender aí. É para isso que existe o ensinamento. Esse mundo, na verdade, é uma escola dos deuses mesmo, né? Como diz aquele livro. Você está aqui para aprender. Tudo que te acontece é resultado de uma ação passada sua. Não sei onde passou, mas passou, e isso determina um resultado. E desse resultado vai gerar um cenário, e com esse cenário são os próximos ensinamentos. Quanto mais você resiste a aprender, quanto mais o aprendizado você resiste a ele, mais ele persiste. Quanto mais você resiste, mais persiste, é verdade. Quando você se nega a crescer, mais coisas mais lições você vai ter para você aprender. É uma escola mesmo. Não existe punição, não existe pecado. Por isso que o Curso de Milagres diz que não existe pecado, porque isso aqui é uma escola. É como você punir uma criança que não aprendeu a lição. O que você faz? Você ensina de novo, e de novo, e de novo. Uma hora ela vai aprender, mas ela não precisa ser punida. Isso não é punição, é o que chamam de karma e dharma, né? Aí você aprendeu, você vai para o próximo nível, você vai para a próxima. Se você aprender sempre sem resistir aos ensinamentos, você vai passar para o próximo nível sem ter dificuldades. Caso contrário, a lição repete, e repete, e repete. Essa é a lei da causalidade. Sexta lei universal está relacionada ao chakra sacro. Esses dois chakras são relacionados à sexualidade, porque nesse chakra são produzidos os hormônios, que pode ser masculino ou feminino, óvulos ou gametas. Você não sabe biologia. E a lei que está relacionada a esse chakra diz respeito a tudo tem dois polos, tudo tem positivo e negativo. Você tem dois polos, você tem positivo e negativo. A árvore tem positivo e negativo. Um próton, um átomo tem positivo e negativo. Tudo tem positivo e negativo no universo. É interessante, quando eu estudei isso no passado, eu achei interessante. E à medida que você vai vivendo, experimentando as coisas e aprendendo mais, estudando mais, você vê como faz sentido. Sétimo, último chakra e última lei que está relacionado ao chakra base, que ele está ali no final do cóccix, próximos das genitárias, que é o chakra da base, que recebe as energias, né? E a sétima lei corresponde a tudo tem gênero, ou é feminino ou é masculino. Tudo tem gênero, porque considerando que o positivo é masculino e o negativo é feminino, não é porque é negativo que é negativo, mas são as polaridades. Tudo tem gênero, feminino e masculino. Então por isso que existe o magnetismo entre eles, por conta dessa feminino e masculino, que é o positivo e negativo que existe em tudo que há. Quão interessante é isso, quão mágico é isso. Eu tenho estudado esses ensinamentos e o que tem passado muito pela minha mente, além da questão de tudo está em você, você cria a tua realidade, você é responsável por sair dessa realidade, você é o único salvador que existe. Então assim, entender que o que há no macrocosmos, que as leis universais são as mesmas leis que regem o teu organismo, te faz responsável por você, te faz entender que a única coisa que você tem que controlar é você mesmo, que não existe nenhum salvador lá fora que vai te salvar, não existe nenhum político que vai tirar você da vida que você tá, não existe nenhum mestre espiritual, está em você, a conexão está em você. Me lembra muito a música do Raul Seixas, Gita. A música do Raul Seixas é baseada numa parte muito importante do capítulo Bhagavad Gita, no qual Arjuna, que é a matéria,
se conecta com Krishna, que é a divindade. E a Arjuna pergunta para Krishna, quem é você? E ele fala, na música Raul Seixas interpretou muito bem, ele fala, eu sou a luz das estrelas, eu sou a flor do luar, eu sou o início, o fim e o meio, eu sou tudo. Quando você entende que você é tudo, ou seja, as leis universais estão dentro de você, você entende que se Deus está em tudo, Deus está em mim. É isso que Jesus quis dizer quando diz, eu sou. Antes que Moisés nascesse, eu sou. Por quê? Porque Deus está em tudo, Deus está em mim. Isso te traz para a responsabilidade, isso te põe na responsabilidade. Eu tenho estudado essas coisas, já faz algum tempo, né, que eu tenho trazido vídeos relacionados a isso. E uma outra informação também que eu aprendi com o Matias, que ele falou que é muito importante, esse se conhecer, conhece-te a ti mesmo, é importante. Primeiro porque você está aqui só para isso, você está aqui para esse aprendizado. O curso em Milagres fala disso, ele cura por meio dos relacionamentos, porque é verdade. O mundo que existe é uma criação sua, então você vai conseguir se libertar desse mundo curando-se a si mesmo através das relações. Afinal de contas, nós vivemos num mundo de emoções. Quando você se recorda de algo que aconteceu na sua vida, você não se recorda do evento, você se recorda da emoção que isso causou. E são as emoções que nos mantêm presos aqui. Ele falou de tudo, dessas informações, porque é o seguinte, para você aprender algo novo, para acessar coisas novas, para evoluir, vai ser necessário você se abrir às novas informações, se abrir ao novo. Se você tem os mesmos conceitos das coisas que você tem vivido, você vai viver sempre a mesma vida, você vai viver sempre os mesmos momentos. Então, assim como uma criança, tem o arquétipo da criança que ela se abre para aprender, porque se uma criança não estiver feliz, o que acontece muito, né? Se a criança não está feliz e não está segura do mundo em que ela vive, se ela não tem segurança que ela devia ter dos adultos, ela não aprende, ela não se abre para o novo, porque é uma característica da criança confiar. A gente só aprende quando a gente confia, a gente se abre para os ensinamentos. E aí tem uma diferença muito próxima de ingenuidade e inocência. A gente tem que ser inocente para acessar novas informações. É a partir das novas informações que a gente vai evoluir, que a gente vai passar para um outro nível. E a ingenuidade traz, a inocência traz essa possibilidade. E como é que você sabe quando você está sendo ingênuo? Porque também você não vai acreditar em tudo, não dá para acreditar em tudo. E aí que você tem que treinar o autoconhecimento do teu corpo. Esse autoconhecimento vai te trazer um autoconceito da tua alma, que vai te conectar ao teu espírito. Estando alinhado esses três, você tem uma ressonância, você sente muito mais você mesmo, então tudo aquilo que você acessa, toda informação que você acessa, te traz uma vibração que você diz, não sei porquê, mas eu não me senti conectado a isso. Mas primeiro você tem que se alinhar você mesmo, porque se você estiver desalinhado, você vai se conectar àquilo que está desalinhado também. Então primeiro você tem cura a ti mesmo. Por isso Jesus dizia, primeiro, antes de tirar o cisco do outro, tira o cavaco do teu olho. Você precisa se curar primeiro. Quando você está alinhado, você tem ressonância. Às vezes você acessa alguma informação que você não entende muito bem, mas o teu coração diz que aquilo faz sentido. É a ressonância. É isso que vai te trazer um aprendizado. E incrível que, meu Deus do céu, tô me estendendo. Incrível que isso existe em toda a matéria. Eu estou estudando célula, a composição celular, e tem a membrana. E a membrana tem essa finalidade. Peraí. Campanha do vizinho. E a membrana tem essa finalidade. Ou ela permite que as coisas entrem de forma muito, muito natural, como o oxigênio e o oxigênio e gás carbônico, entra e sai, ou ela facilita a entrada, por exemplo, da água, ou ela não deixa entrar de jeito nenhum, a glicose, por exemplo. E a gente também é assim. Então, quando a gente cria uma barreira de crenças, nada entra. Você não tem como evoluir, porque você vai estar sempre vivendo as mesmas coisas com base nos seus conceitos. Conceitos não levam a nada, é a sensação. É a sensação que vai te levar a algum lugar, que você vai permitir que novas coisas aconteçam. Enfim, eu podia ficar falando o dia inteiro disso. Deixa eu ver se ia falar mais alguma coisa. Eu acho que é isso. Eu vou terminar
com uma lição eu fazendo essas interpretações, e a lição do dia do Curso Milagres, claro que tinha que estar relacionada. Lição 232. Uma coisa que eu tenho visto que é muito interessante, eu tenho estudado muito, e é incrível que como o Kybalion, por mais que eu tenha acesso a outros conteúdos, eu gosto de acessar coisas novas, eu não fico presa ao mesmo conteúdo. Eu gosto de estudar coisas novas, me abrir para o novo. E eu sempre volto pro Kybalion, entende? Eu tô ali estudando uma situação na faculdade, eu lembro do Kybalion. Eu tô vivendo uma situação, sei lá, uma passagem bíblica, lembro do Kybalion. A vida, sabe? Isso aqui é muito prático. E outra informação, e outra situação também que me recorda muito é o Curso Milagres. Eu posso estudar o que for, novas teorias, Bhagavad Gita, Kabbalah, qualquer, até psicologia mesmo, volta muito no Curso Milagres. São 2 livros que são muito práticos. Então, acessar esses 2, você não precisa acessar mais nada. É verdade, eu acesso porque eu gosto de me abrir ao novo, mas sempre só reforça o conteúdo do Curso em Milagres. É fenomenal. Enfim. E a lição que eu estava estudando, justamente o 232, que diz sobre isso, que fala sobre se abrir para o novo. Não tenha medo, existe a necessidade de se proteger, o medo é uma proteção para te manter vivo aqui, a gente tem medo. Mas quando ele é demais e te engessa, você tá sendo manipulado pelos conceitos que você já teve, não leva a nada. Vamos lá, lição 232. É o segundo parágrafo da lição, que é dividido em 2 blocos aqui. Assim deve ser todos os dias. Hoje pratica o fim do medo. Tem fé naquele que é teu Pai. Confia-lhe todas as coisas. Deixa-o revelar-te todas as coisas. E ser destemido, pois tu és filho de Deus. E a gente está aqui para aprender isso. O dia que a gente entender que nós somos deuses, nós somos deuses. Se Deus está em tudo e eu sou Deus. O dia que você entende isso, você está livre desse mundo. Livre desse mundo não significa que você está... talvez, né? Mas enfim. Livre desse mundo significa que você não vai criar expectativas nessa matéria, porque essa matéria é resultado, não é uma consequência. Essa matéria não é a finalidade, entende? Aí você usa a matéria, você tem poder sobre ela. Ela não tem poder sobre você, não é o inverso. Enfim, gente, espero que tenha ficado... Vocês não sabem como é difícil criar um título para os meus vídeos, porque eu misturo tantos assuntos que eu me empolgo, que é difícil achar um título, mas enfim, tomara que não tenha ficado confuso. E essa questão das 7 leis herméticas conectada com as 7 chakras é transformador. Conhece-te a ti mesmo, já diria Sócrates. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Beijinhos, tchau!